Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. O caso de hoje é muito forte, muito forte. Imagina comigo a seguinte situação. Você, como tantos outros brasileiros, estão parados no ponto de ônibus, esperando o momento de poder ir para casa ou para algum outro lugar. De repente, no meio da rua, você se depara com uma cena de filme. Policiais começam a participar de um tiroteio com um veículo que também inicia uma série de disparos contra o veículo da autoridade policial. Tiro para lá, tiro para cá e você ali parado no ponto de ônibus. De repente, infelizmente, um dos tiros te atinge. E aqui eu quero falar com você, homem, porque você certamente vai sentir a mesma dor que eu vou sentir aqui ao falar. O sujeito tomou um tiro na coxa e outro no testículo. Você que é homem em casa certamente sentiu uma dor só de ouvir falar isso. As mulheres não sabem qual é esse sentimento. Mas você, mulher, imagine que você seja a pessoa do ponto de ônibus e tenha sido alvejada com um tiro na coxa. O rapaz tomou um tiro na coxa e no testículo e, obviamente, sobreviveu, enfim, foi atendido no hospital, mas posteriormente ele ajuizou uma ação buscando, você já sabe, uma indenização em desfavor do Estado. E, após longo material probatório analisado dentro do processo, o Estado foi condenado a pagar uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual é o valor da indenização nesse tipo de caso. Opção A, 30 mil reais. Opção B, 10 mil reais. Opção C, 500 mil reais. Opção D, 5 mil reais. Você já sabe, você vai ter um tempo para pensar e eu já vou começar a falar a respeito de alguns pontos que me chamam a atenção nesse tipo de caso. Porque, obviamente, se o Estado é aquele que figura no polo passivo da demanda, há aí a necessidade do julgador em observar a existência de responsabilidade ou não. Já expliquei a vocês em alguns programas quanto é, que a responsabilidade por atos comissivos do Estado, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, é automaticamente uma responsabilidade objetiva. Adota-se a teoria da responsabilidade objetiva pelos atos comissivos do Estado. Entretanto, nesse tipo de situação em que há uma intervenção do Estado por meio da autoridade policial, no meio de um tiroteio, buscando, obviamente, defender a ordem pública, é isso que se espera sempre das autoridades policiais, não há um consenso entre a doutrina e a jurisprudência, no sentido de se considerar uma situação como essa de responsabilidade subjetiva, fundada numa falha na prestação do serviço, ou numa responsabilidade objetiva, que aí englobaria atos comissivos e também omissivos. Não há um consenso. Então, o juiz fica nessa sinuca de bico e vai, de acordo com o entendimento próprio dele, definir a situação. De um lado, você tem uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela história,
Segundo o relato dos autos, a polícia estava fazendo ronda, de repente um veículo Vectra preto passa na frente do carro da polícia, 5 pessoas dentro, a polícia manda com que o carro pare, os caras não param, e aí começam eles, os sujeitos que estão dentro do Vectra, a disparar tiros contra o carro da polícia. E a polícia, obviamente, nesse caso, devidamente, começam também a disparar. Mas existe uma pessoa que está ali no ponto de ônibus. E como aquela pessoa, tantas outras, caminhando pela rua, paradas em casa, você já ouviu vários relatos de pessoas que sofreram danos, mesmo dentro de suas próprias casas, em razão de tiroteios. E aí você tem de um lado um autor que quer uma indenização, e do outro lado a polícia que diz: eu estava no exercício, no estrito cumprimento do dever legal. Eu sou policial, eu não poderia naquela situação deixar de buscar, por meio da minha arma, defender as pessoas que estavam ali próximas, ou fazer com que o veículo parasse para prestar esclarecimentos. Enfim, eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava ali cumprindo o meu dever legal, e por isso haveria uma excludente de ilicitude. Já falei para vocês também a respeito das excludentes de ilicitude, não lembro agora se em um programa Quanto é, ou em outro vídeo aqui do canal. Mas essa foi a tese levantada. E mais, a polícia buscou enquadrar o fato na categoria de fatos imprevisíveis que podem acontecer. Entretanto, e aqui já inserindo na decisão, a magistrada disse que tiroteios, confrontos entre policiais e bandidos são tão comuns na nossa sociedade que fatos como esse já não podem mais se enquadrar como fatos imprevisíveis. E aí, gente, a magistrada entendeu que, ainda que o ato possa ser considerado como de excludente de ilicitude, ainda que a autoridade estivesse ali exercendo o estrito cumprimento do dever legal, ainda assim haveria, por parte do Estado, o dever de indenizar quem não tenha nada a ver com essa situação e tenha sido atingido, como foi o caso do rapaz que sofreu um tiro, repito, na coxa e no testículo. Então, houve a condenação. E aqui, depois de fazer esse preâmbulo que eu considero fundamental, eu já vou passar a um trecho da decisão. Acompanha comigo. A juíza colocou o seguinte aqui na decisão: nesse passo, embora o apelante alegue o estrito cumprimento do dever legal, não pode este, por si, ter o condão de excluir a responsabilidade da administração de reparar os eventuais danos decorrentes da operação policial em via pública e, por conseguinte, considerar que se cuida de omissão genérica. Isso porque, conforme esclarecimentos prestados pelo policial comunicante, a Folha 24, ele e o soldado Cunha estavam em missão de patrulhamento quando, na estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, o veículo Vectra, com 5 elementos, passaram pela viatura em alta velocidade e, ao que dar ordem de parada, abriram fogo contra a guarnição, iniciando-se a perseguição com a troca de tiros, que somente cessou após a evasão dos meliantes para o supermercado localizado na região, devido à batida do veículo que dirigiu na traseira de um coletivo. Ou seja, eles estavam fugindo da polícia, acabaram batendo o carro e aí entraram no mercado. Ademais, continua aqui a julgadora, cabia ao apelante, à polícia no caso, comprovar que os projéteis foram oriundos de armas de terceiros e não dos policiais militares, sendo certo que, de acordo com o parecer de folhas 153 e 154, página 166,
167, emitido pela corporação, o exame de balística não se apresentou possível devido à falta de apreensão das armas utilizadas pelos policiais militares e ao fato de os disparos que atingiram o autor terem sido transfixantes. Volta para mim. O que é exame de balística? O exame de balística, ou a balística, é uma área da perícia que estuda projéteis, balas, foguetes, mísseis, esses objetos voadores. E aí, por meio da balística, você consegue ver a velocidade do projétil, a energia, a penetração. É uma área muito importante para você definir se houve ou não responsabilidade por determinado crime, se houve ou não, de fato, a existência do próprio crime, se foi a pessoa acusada ou não, aquela responsável pelo cometimento do crime que culminou na morte de alguém. Você estuda a trajetória da bala, a distância, enfim. É uma área realmente muito interessante, inclusive vale a leitura se você gosta do tema. E aqui não foi possível fazer o exame em razão do projétil, do tiro, ter sido um tiro denominado transfixante. O que é um tiro transfixante? É aquele que perfura o corpo da pessoa ou a parede, o objeto, e sai pelo outro lado. Ele não fica instalado na pessoa ou na parede. Se assim fosse, seria possível retirar aquela bala e aí, por meio dela, submetê-la a uma perícia, submetê-la ao exame da balística. Nesse caso, não. O tiro entrou e passou pela pessoa. Então, denomina-se um tiro transfixante, um disparo transfixante. Então, como não se sabia se o tiro saiu da arma do policial ou dos rapazes que estavam no Vectra, e tendo-se a certeza de que o tiro saiu daquele fato no qual a polícia estava envolvida, e aqui a gente está falando do Estado, então não houve outra alternativa senão condenar o Estado a indenizar um cidadão que foi alvejado de maneira injusta. E aí, essa decisão se funda naquilo que nós chamamos da teoria do risco administrativo. Faz parte. Ônus e bônus do Estado, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. E nesse tipo de caso, a indenização foi de... Fala aí, minha voz. R$30 mil. Exatamente. R$30 mil. Você que optou pela opção A, você acertou. Eu não sei qual é o seu pensamento em relação à indenização. Eu só vou repetir. O camarada sofreu com um tiro no testículo. R$30 mil. Bom, eu quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo você no próximo programa.